Eu já vou chamar o William aqui de novo para estar entrando. Deixa eu colocar aqui. Olha aí, ó. Colocando aqui de novo. Pessoal, então, como eu estava falando, então é importante o passo 3, né? Então, eu ter clareza naquilo que eu sou bom. Eu estava dando o exemplo da mecânica, Lucas. Imagina que eu abro uma Aham. mecânica e eu me intitulo como mecânica suspensão e freios. Aí chega o Lucas lá com o motor batido e o Lucas pergunta, arruma o motor, William? Aí eu falo assim, arrumo. E daí o que acontece? Eu vou, como você diz, eu vou frear o teu motor, é ou não é? Aham. E se o nosso cliente da confeitaria chega, eu preciso de pastel, salgadinho, coxinha, você faz? É, faço. Ou não faço. E daí você tem que ter essa clareza, né, Lucas, naquilo que você é bom. Exatamente. Né? Você mostrar essa identidade para o cliente. Olha, eu sou especialista em É o cakes e que cupcakes. É o que acontece no meu caso, né? Hoje eu entendo bastante coisa porque são praticamente 8 anos na confeitaria, então eu já tive que fazer muita coisa, trabalhar muita coisa, né, para poder me destacar, para poder girar o negócio. Mas hoje aquilo que eu sou melhor, assim, que eu consigo investir, né? E como você falou, ter a clareza do que você é bom, né? Eu sou bom em cupcakes, né? E eu me especializei, eu gastei muito tempo, foi muita pesquisa, muita inspiração para conseguir chegar no produto ideal. Então, hoje eu creio assim que de tudo que eu consigo fazer hoje, cupcake é aquele negócio que eu consigo pôr o meu 110%. Pessoal, então vocês estão anotando, eu vou recapitular. Passo 1. Quem são meus clientes? Passo 2. Quais clientes eu gostaria de... Talvez eu atenda classe C hoje, mas eu gostaria de atender classe A. Opa, legal. Terceiro ponto, no que eu sou bom? Ou eu posso me especializar, por exemplo, se hoje eu quero trabalhar com cupcakes e eu tenho noção, tá aí o Lucas para ensinar a gente a ser os melhores no cupcake. É ou não é, Lucas? Exatamente. Aqui só vai sair os melhores. Exato. Então eu posso ser especialista em cupcake. E aí eu tenho essa clareza. Opa, peraí, eu sou bom em cake e cupcake. Voltou. E aí sim a gente vai, sabe por quê, Lucas? A gente começa a entrar na seara do produto. Ou seja, o produto é a última coisa. Né? Então percebam que a gente teve 4 passos até chegar no quinto passo, que é o nosso produto. Né? E aí sim, então eu primeiro sei quem é o meu cliente, o que ele quer, o que ele deseja, e daí bom, e aí sim eu vou para o meu produto, para definir que sabor que eu vou trabalhar, se eu vou atender festa, se eu não vou atender festa, se eu vou atender linha de distribuição, se eu não vou atender linha de distribuição. E aí só aí que eu consigo escalar, né, Lucas? Só aí que eu consigo trabalhar com escala. Porque antes disso, é o famoso tirador de pedido, ou nem isso. Eu fico dependendo da vendinha do dia a dia para para todo mundo quem acertar valendo. Então, isso é gestão de vendas, Exatamente. estratégia de vendas e gestão. Né? Então, eu fecho essa primeira parte. Não sei quantos minutos a gente tem ainda, Lucas. Deixa eu ver aqui. Ah, tem tempo. Pode ir que nós temos tempo. Ó, legal, estou vendo ali. Ó. Como atingir o público-alvo? Primeiro, você tem que ter a clareza do cliente. Né? Como que eu atinjo o meu público-alvo? Primeiro, entendendo quais são os desejos, as dores e as necessidades. Depois que eu entendo quais são os desejos, as dores e as necessidades, eu tenho que me moldar para atender esse cliente. Ou seja, se eu vou atender um cliente classe A, eu tenho que trabalhar toda a minha questão de comunicação, eu tenho que trabalhar a minha aparência. Né? Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Eu gosto muito desse livro e também tem um detalhe que é muito falado, que o diabo está nos detalhes. Não sei se você já viu essa, Lucas.
Não vi ainda. O diabo está nos detalhes. E por que isso? Porque o cliente, ele percebe os detalhes que a gente não percebe. Ou seja, eu estou vestido... como que é aquela tua beca que você usa, Lucas? Como que é o nome daquele? Doma. Eu estou vestido como uma doma. Como que está a minha aparência nas redes sociais, no lugar, na tua loja física, onde você aparece, né? Eu estou de qualquer jeito, as minhas fotos estão legais, eu estou com uma aparência boa, porque, Lucas, não sei se você sabia, mas tudo na questão de venda, que a gente nem entrou ainda, mas respondendo a pergunta aqui da Dri, está conectado à percepção, tá? Como atingir, respondendo aí na pergunta como atingir o público-alvo, está conectado à percepção. Então, só para você ter uma ideia, Lucas, a revista social pessoas que não são clientes de vinho e colocaram 5 vinhos para essas pessoas e inverteram a etiqueta de preço do vinho de $5 para o de $100 e do de $100 para o de 5. E perguntaram para essas pessoas, pessoal, qual é o melhor vinho? E aí adivinha qual foi a resposta de todos? Vinho caro, vinho bom, vinho barato, vinho ruim. Ou seja, eles nem provaram o vinho, eles nem experimentaram. Esse é um experimento social da revista Época, tá? Se vocês quiserem pesquisar, tá lá, tá? E o que acontece? O que a gente conclui com tudo isso? A aparência, o cliente é levado pela questão de entender, perceber, tudo é conectado com a percepção. Qual é a percepção que você passa para o teu cliente? Qual é a percepção da tua apresentação pessoal, do teu produto? Eu vejo o Lucas falando muito e faz total sentido, né, Lucas? E Sim. se eu quiser fazer a venda direta, aí, novamente, entra na questão do que você vai definir para você. Se você quer vender para o cliente final, você pode vender em escala, sim. Hoje a gente tem, inclusive agora, né, Lucas, em época de pandemia, muitos descobriram a internet, né, e muitos foram forçados a vender delivery, né, que dependia de loja física e tudo, mas hoje a internet é o meio ideal para você escalar. Hoje você tem ferramentas de tráfego, né, Lucas, no Facebook, Ads, no Instagram, Ads, que você pode criar robô de atendimento automático para vender para você. Enfim, tem N situações para você escalar. A gente não vai conseguir aprofundar esse tema aqui, né, Lucas? Mas só para dar uma luz aqui, né, para todo mundo. Você pode escalar, como o Lucas sugeriu ontem, você criar uma rede de distribuição de padaria. Você pode criar uma rede de distribuição de algum supermercado pequeno da tua cidade, que você se torna, na verdade, um produtor e vai achar um intermediário de distribuição. É outro meio que você pode escalar. Então, são várias as soluções, né, Lucas, que a gente teria para escalar. Mas tudo novamente conectado eventos ao que você grandes é bom também. E ao que você está disposto a fazer. Exatamente. É muito importante, pessoal, quem está na audiência, pensar assim, você tem um cupcake, você vai ter um produto, né? A gente vai te ajudar a chegar nesse produto, mesmo quem está começando do zero, você vai conseguir chegar num produto que ele é um produto top de linha, tá? A gente está passando aqui para você como que você faz para desenvolver um produto top de linha, né? E por que a gente está com esse conteúdo hoje, né? Mesmo com essa dificuldade do aplicativo, tá travando, às vezes trava lá, às vezes trava o aplicativo. A gente está tentando mostrar para você o seguinte, não adianta você se preocupar só com o produto, tá? O produto, ele vai te ajudar? Vai. Você tem que ter um produto bom para você conseguir ter uma venda boa? Precisa. Mas o produto, ele é apenas 25% do processo, né? E por que eu e o William, a gente decidiu, como disse, juntar o melhor dos dois mundos, ou seja, o melhor do cupcake, o melhor das vendas. Por que a gente resolveu se juntar para não só fazer a live de hoje, mas criar todo o conteúdo que está sendo postado para você, para que você entenda que, diferente de outros canais aí que estão passando somente mostrando para você assim, olha, eu podia chegar aqui, né, e mostrar para você assim, ó, eu vou fazer um curso, vou lançar um curso que vai mudar a sua vida. Eu vou te ensinar 30 receitas de cupcakes e com essas receitas você vai fazer sucesso. E ponto. É o que todo mundo está fazendo. Mas a gente entende
eu entendo que na minha vida, tudo isso que o William está passando hoje fez muito sentido. E foi através desse conhecimento que eu mudei. E é esse conhecimento que vai fazer mudar a sua vida, não somente a receita, mas também a maneira como você se comporta, a maneira como você olha, né? Você tem que passar o teu trabalho por alguns filtros, porque às vezes você não vai conseguir acertar todo mundo, como o William falou. Então, defina um alvo, defina um público e aos poucos, aquele lá deu certo, você atinge uma segunda maneira, uma terceira maneira, até você escalar. Sendo que o principal erro que eu vejo, William, é que tem muita gente que além de ter 10, 15 produtos diferentes, tenta vender para todo mundo e não consegue fazer nada, e que nem você falou, acaba se tornando aquele confeiteiro, confeiteira pato, que nem nada bem, nem voa bem, né? E também não ganha dinheiro, e a pessoa trabalha, 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 e fica contando só com o sopro de Deus pro negócio dar certo. Exato, exato. E antes, né, Lucas, essa questão de eu ter essa clareza, que a partir dessa clareza, gente, é só o início, é só a ponta do iceberg, aí tem os outros desafios. Eu tenho que ter um produto bom, sim, eu tenho que ter o melhor produto. E daí eu tenho a má notícia, né, Lucas? Posso dar uma notícia sobre o produto? Pode dar. Dê uma notícia. Eu vou dar uma notícia primeiro, pessoal. O produto ser bom é a nossa obrigação. Hoje, infelizmente, se tornou a nossa obrigação. Não é mais... hoje nós não temos mais a escassez, né, Lucas? Hoje, Exatamente. Se eu bater hoje, cai um advogado, cai um médico, que antigamente, né, Lucas? No tempo dos nossos pais, né? Eu estou hoje, apesar da aparência, né? Eu tenho só 30 anos, né? E apesar da aparência, eu tenho 30 anos, mas na época dos nossos pais... Cara, era totalmente escasso, o médico, o advogado, enfim, qualquer profissão, qualquer nicho. Hoje a gente bate na árvore e cai 30 advogados, cai 50 médicos, cai... Então, o que torna o meu produto percebido como escasso, como bom? Eu buscar aquilo que o Lucas sempre fala, me tornar uma referência no meu produto, como? Nichando ele, tendo clareza do meu número 1, pessoal. Infelizmente, a notícia também que a gente tem é que o mercado não foi feito para amadores, né? E a gente está aqui transmitindo tudo que a gente tem de melhor, tudo que a gente já passou, para que vocês cheguem no número, sejam os números 1 da região de vocês. Saiam do amadorismo, né? Saiam do amadorismo, tá? A gente quer especializar vocês, especializar em tudo. Então, a gente tem vários exemplos, né, Lucas, de situações, de empresas, de ramos de nicho, que quando você lembra da marca, você só lembra daquela empresa. Né? Não sei se você tem o hábito ou não, o costume, mas quando você vai comprar uma roupa, eu, por exemplo, eu sei que marca de roupa eu vou comprar, eu sei que marca de tênis que eu compro, porque já tá aqui, já está setado, entendeu? Eu não consigo, é difícil entrar uma outra marca. Então, como que eu faço isso? É conquistando. E o primeiro fator é essa clareza. Então, a gente caminhou até aqui na live falando só da parte da clareza. É o primeiro desafio. Né? O segundo desafio que eu vejo, Lucas, depois é a qualidade do produto e a clareza do produto que eu vou trabalhar. E daí o terceiro desafio, Lucas, que eu gostaria de entrar aqui e deixar interessante, que é a parte da venda. Né? E como que você traduz, William, para mim, essa questão da venda? Muitos me perguntam, né? Porque quando a gente pensa em venda, né, Lucas, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela história do vendedor que vai oferecer alguma coisa, o vendedor chato, e a gente já constrói aquele muro, aquela barreira, né, no cliente, o cara está querendo empurrar alguma coisa. Você não pode ser essa pessoa que vai, esse tipo de vendedor. Não é esse tipo de vendedor que eu estou falando aqui. É o vendedor especialista em clientes. Né? Você tem que entender o seu cliente. Até o comentário. O Lucas... não sei se o pessoal sabe, mas a gente trabalha a 600 km de distância, né, Lucas? 600, galera, é muito distante. Eu estou aqui em Floripa, o Lucas está lá no Paraná, né? E aí o que acontece, né, Lucas? O Lucas, ele fez o cupcake dele e eu fiquei passando vontade, não sei se vocês sabem disso. Eles não sabem dessa. Então, ele faz o cupcake, faz a receita, eu fico só olhando, passando vontade. O que eu fiz? Eu achei uma cupcakeria aqui na minha cidade, né? E aí o que aconteceu?
cupcakeria linda, maravilhosa, com uma prova social gigante, com não sei quantos mil clientes. Só que eles pecaram num fator. O produto é bom, só que eles pecaram na venda. E que ponto da venda, Lucas? Atendimento ao cliente no fator disponibilidade. Ou seja, eu era o consumidor, queria comprar e falei, tá, primeiro ponto, dificuldade de fazer o pedido. Né? Em plena época de pandemia, né, o pessoal, ao invés de criar os canais de comunicação, iFood não funciona, Uber Eats não funciona, Facebook não responde, Instagram não responde. Eu tive que ligar. Oi, tudo bem? Né? Eu voltei o pessoal hoje a atenção está no digital hoje, pessoal. Antes da pandemia eu estava voando bastante, né? Eu estava em São Paulo direto, e eu olhava no aeroporto aqueles outdoors lá de telão de LCD, todo mundo sentado, mexendo no celular, entendeu? Ou seja, a atenção hoje está no digital. E a primeira pergunta que eu faço, a sua empresa está no digital? Se a sua empresa não está no digital, eu, se fosse você, começaria ontem, né? A investir no digital. A entrar ter presença digital, né? O que a gente fala de presença digital? Você está mostrando aquilo que você faz, né, Lucas? E isso exatamente. Né? No que o Lucas sempre fala, na qualidade da tua foto, da tua imagem, do teu preparo, enfim, que diz respeito à tua imagem, tem que estar público, né, nas redes sociais, e tem que passar a melhor. É aquela coisa mais ou menos assim, que eu falo pro pessoal. Acho que deu uma travada, mas é aquela coisa que eu costumo falar assim, ó. Vamos esperar ver se volta ali. Público A. Aí. Ó, tem uma coisa que eu costumo falar assim, ó. Não é legal você que tá aí na audiência, né? Quando termina a live, você manda mensagem, a gente já responde, já entra em contato, já te passa, já te tira da dúvida, já entra lá no Galera 180. Aliás, deixar o convite aqui, você tá assistindo, você ainda não se inscreveu na nossa live, do dia 5/5, nossa Masterclass, você não pode perder, tá? Dia 5/5, você manda para mim, Lucas, eu não me inscrevi, manda no direct e eu vou estar te passando o link. Também temos o Galera 180, que é o nosso grupo do Telegram, onde a gente pega e passa dicas diárias, novidades, tendências, a gente cobre você de informação no Galera 180. Então é muito importante que você acesse. Mas não é legal quando você pega o conteúdo, assiste, você tira uma dúvida e a gente meio que na hora já responde, já interage. Você tem que entender que isso daí se chama atendimento ao cliente, né? Já teve outras pessoas que eu sigo, que eu mandei e-mail, que eu mandei mensagens e até hoje não foi nem visualizada a mensagem, entendeu? Então você se sente como? Nossa, eu não sou importante. E às vezes a maneira como você está atendendo o teu cliente, você quer vender, mas a maneira como você está atendendo o seu cliente mostra para ele o quê? Poxa, eu não sou importante. Então, você tem que entender isso. Atendimento é tudo. Por isso que eu falo, não adianta eu chegar aqui e te ensinar um curso de cupcake. Você tem que aprender que, para você ter sucesso com cupcake, veja bem, a nossa página não é e nunca vai ser uma página de receitas de cupcake. A nossa página é uma página que ensina você a mudar a sua vida com cupcakes. É diferente, entendeu? E a gente entende que para você mudar a vida com cupcake, não adianta só você ter o melhor cupcake do mundo, por mais que a gente vá se esforçar ao máximo para passar as melhores receitas. Você tem que ter esse contexto. Aí você faz o melhor cupcake e chega na hora de atender, você não atende bem. Aí o que acontece? O teu cliente não se sente especial e você não consegue conectar a venda. Exato, pessoal. E daí, para fechar o exemplo que o Lucas falou, qual foi a minha experiência, né? É a jornada do cliente, ou seja, eu acessei a rede social, fotos lindas, eu acessei a rede social, tudo maravilhoso, tudo bonito. Aí eu fui comprar o produto, a disponibilidade, ou seja, eles fizeram a lição de casa, mas na hora de atender o cliente foi o pecado total. Oi, então, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Em tal lugar a gente não entrega. Eu falo, mas olha aqui,
até entrego, mas eu te cobro R$ 30. Tipo, eu nem perguntei o preço, eu só queria o produto. Você entende, Lucas? Eu ia pagar o valor, eu não ia questionar. A pessoa ela não teve nenhum tato, né, com o cliente, ela não teve nenhum tipo de preocupação com o cliente, né? Ah, mas se você quiser, vem aqui. Se não quiser, tanto faz. Foi um atendimento mais ou menos assim, sabe, Lucas? Aham. É aquele atendimento assim, você precisa do meu cupcake, não é eu que preciso de você. Exato. Então, não pode ser assim, né? Você mesmo que você cresça, né? Você tem que entender na sua cabeça assim, eu cresci e beleza, eu atendo uma rede gigantesca de clientes hoje, mas pro meu cliente só existe eu. Entendeu? E às vezes a gente esquece disso. A Adri perguntou aqui, ó. Perco vendas, não consigo estar todo o tempo nas redes. Como produzir, concluir as vendas e ainda responder o tempo todo na internet? Quero cobrir essa falha. Adri, provavelmente isso acontece porque você está no foco errado. Entendeu? Foi o que eu falei. Hoje o teu foco é venda de porta em porta. E a venda de porta em porta é o oposto, é como dar água para o vinho da venda da internet. Imagina assim, ó, o tempo que você gasta produzindo, caminhando, oferecendo, levando, esse tempo você corta ele e você foca só na internet, entendeu? Então você passa para os teus clientes e fala assim, ó, a partir de tal dia eu não vou estar mais passando. Se você quer o meu produto, você vai me procurar no canal tal, 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 ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram, você vai fazer o pedido por lá e eu vou vir só com a entrega. Pronto. Às vezes você gastou tempo para atender 50 pessoas e vendeu para 10, mas você gastou tempo para 50 pessoas. A partir do momento que você migra para o sistema online, você começa a gastar tempo só com 10 pessoas. E daí você tem mais tempo para você investir, publicar, desenvolver o teu produto através da internet. Então são nichos completamente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que é importante que você entenda isso. Hoje, Lucas, para você ter uma ideia, tem robô de atendimento pelo Facebook, pelo Sim. Instagram. Um robô atende o cliente para você. Oi, tudo bem? Você gostaria de fazer o pedido? Opção 1, sim. Opção 2, não. Daí o cliente digita 1, 2. Você gostaria de ver o cardápio? Sim ou não? Opção 1, 2. Aí você digita 1. Aí o robô já dá todas as opções de sabores que você tem. Então, pessoal, hoje a tecnologia ela entrou para facilitar a nossa vida e não para dificultar, né? Então, Exatamente. tem várias soluções, mas não é o foco aqui, né, Lucas? A gente volta, talvez, numa outra live para Sim, falar sim. sobre isso. Então, eu estava falando da disponibilidade, né, Lucas? E a gente estava falando da disponibilidade aqui. E agora, como que eu entro na parte da venda? Eu contei toda a questão que você precisa para organizar a tua gestão e entender e operar como uma empresa grande, mesmo sendo pequeno. E aí, Lucas, tem um paradigma também que a gente ouve muito, mas eu sou pequeno. Se mova como se você fosse grande, né? Pense grande, gente. Pensa grande, entendeu? O problema nunca está, né, Lucas, na situação. Daí já entra na parte na parte aqui da PNL, da crença, né? Então a gente entra na questão que eu posso ser grande. E o fato é que ninguém começou grande, todo mundo começou pequeno, gente. A Apple, a maior empresa de celular do mundo, começou numa garagem. Né? A HP, a maior empresa de impressora, começou numa garagem. Eu estou trazendo casos americanos, né? Eu tenho casos brasileiros. Eu comecei ilegal vendendo cupcake na traseira de um Escort Hobby em Gramado, a R$ 2,50. Esse foi o meu começo, entendeu? E tem não um vídeo é da tua fácil. história. E tem Tem o o vídeo da tua vídeo da minha história lá no história no YouTube, né? YouTube. Para quem não assistiu, tem o vídeo da minha história no YouTube. É muito importante que você entenda isso, né? Não somos pessoas que nascemos em berço de ouro, né? Eu também passei uma necessidade muito forte e eu precisei mudar, como muita gente que eu estou vendo aqui, né? Não é um caso, são vários casos de pessoas que perderam o emprego ou ficaram na mão, né? E falaram assim: agora eu preciso trabalhar com alguma coisa, eu vou trabalhar com isso daqui.
entendeu? Então é muito importante que você entenda isso. Todo mundo tem um pequeno começo, mas ter um pequeno começo não te impede de você pensar grande, como o William falou. No meu começo, você vai olhar lá, eu tenho a foto, eu vou publicar lá no Galera 180. Eu na traseira de um Escort, mas eu já tinha minha camisa com a minha logomarca, eu já tinha um cartão que era muito show de bola, aquele cartão de visitas, eu já tinha minha página, ou seja, eu já tinha uma estrutura que às vezes a pessoa que me olhava na traseira do Escort não me dava moral nenhuma, mas a pessoa que me olhava pela mídia social pensava que eu era uma baita de uma franquia. Então é muito importante que você se mova sempre como pessoa grande, nunca se mova como um amador, como uma pessoinha de casa, sempre como uma empresa. Exato, porque assim, é aquela história, né, Lucas? O cliente não precisa saber o que tem por detrás das cortinas, né? O que tem por detrás das cortinas sou eu que resolvo, entendeu? Eu tenho assim, olha, mas eu vou ser o que eu não sou, não é isso que eu estou falando. O fato é que o nosso cliente, ele compra, como eu falei, ele traz a percepção. Então, eu tenho que elevar a percepção do meu produto. Eu vou contar só mais uma história aqui, Lucas, para finalizar esse assunto, né? E Aham. tem um empresário de Maringá, no Paraná, que é um conhecido meu, e ele começou há 5 anos atrás, Lucas, com 5 mil reais, tá? E que negócio que ele começou? Ele começou um negócio de venda de brinquedos infláveis. Sabe aqueles brinquedos, Lucas, que a gente vê em festa, aqueles escorrega grandão, sabe? Aham. Só que deixa eu contar para vocês, sabe o que era a empresa dele? Era era no fundo da casa dele, a empresa dele era um porão, era um sótão, tá? E o que esse cara fez com 5 mil reais? Quem era o concorrente dele? O concorrente dele, número 1, estava lá no Nordeste, né? E estava lá no Nordeste, Lucas. E era a empresa, vendia Brasil todo, exportava. Só que detalhe, há 5 anos atrás, pessoal, 5 anos atrás, ele não tinha um site, esse cara grandão. E ele, com 5 mil reais, sabe o que ele fez, Lucas? Ele investiu num site. E sabe o que ele escreveu lá no site dele, Lucas? A Aham. maior empresa de brinquedos infláveis do Brasil. Atendimento 24 horas. Suporte e chat 24 horas. O Olha cara não aí. tinha nada, Lucas. Ele começou vendendo pela internet, ele recebia o pedido, comprava o insumo, a matéria-prima, produzia, e hoje o cara, ele desbancou aquele cara lá do Nordeste, que era o maior na época. Hoje ele exporta para todos os países e o cara é uma empresa ali de Maringá, no Paraná. Então, perceba, Lucas, como esse é só um case, né, Lucas, que eu citei aqui de alguém que eu conheço, né? E olha só que interessante, né? A questão é como eu me movo, como eu me movimento, né? Não importa o teu tamanho hoje, a Foi gente o que eu falei. Eu para quando, que vocês quando comecem, né? Exatamente, quando eu troquei o meu nome, a percepção da pessoa trocou, né? Quando era Cookie Cakes e depois quando eu coloquei Cookie Cakes do Brasil, a pessoa falava assim: "Nossa, Cookie Cakes do Brasil deve ser um negócio gigantesco", né? Várias pessoas eu lembro que entravam para mim e colocavam assim: "Lucas, onde que fica o endereço da sua franquia? Como que eu posso me tornar um franqueado?" E tipo assim, eu fazia como o William falou, no porão da casa. Então é muito interessante que você sempre tenha essa percepção. Você ser pequeno não quer dizer que você não pode pensar grande, entendeu? É como uma pessoa que ela é pequenininha, mas ela dirige um caminhão. Não importa se você perto do caminhão parece pequeno. O que importa é que você pode dirigir o mesmo trabalho. Eu costumo falar, né? O mesmo trabalho que você vai ter para dirigir um Fusca, você vai ter para dirigir um caminhão. Ou seja, você vai ter que ter mais habilidade? Vai. Você vai ter que investir mais? Vai. Mas a mesma posição, o mesmo acelerador, o mesmo freio, o mesmo volante tem no Fusca e tem no caminhão. A diferença é até que ponto você está disposto a investir para que o seu negócio continue como Fusca ou vire um caminhão. Então isso daí é muito importante, né? A gente sempre está analisando, sempre alinhando foco, sempre colocando uma lente melhor para que o nosso produto sempre possa alcançar um destaque, a nossa marca possa crescer cada vez mais. Exato. Quantos minutos a gente tem, Lucas?
Deixa eu ver aqui. Nós temos 8 minutos para encerrar a live. Pessoal, só para fechar, concluir o raciocínio de venda, né? Eu passaria uma última dica para vocês de venda agora. Como que eu faço? William, eu já tenho clareza de tudo isso que você falou, eu já criei uma percepção e agora vem a parte do cliente. Como que eu atendo o cliente? Então, eu falei para vocês lá atrás que vocês tinham que mapear quais seriam as dores, os desejos e as necessidades dos seus clientes. Beleza, William, eu já tenho isso daí. E agora, o que você precisa fazer na abordagem de vendas, né? Quando eu vou tratar com o meu cliente? Primeiro ponto, pessoal, anota aí metodologia SPIN, né, uma metodologia americana, inclusive. São 4 passos. Primeiro, S de sondagem. Né? Eu tenho que fazer uma sondagem, um diagnóstico, eu tenho que entender qual é o cenário, qual é o contexto. Quem é o meu cliente? Né? É dono de uma empresa? Ele é esposa do dono de uma empresa que eu vou atender? Qual é essa empresa? O que ela gosta? O que eles mais gostam? Né? Eu tenho que ter essa clareza. Por que ele me procurou? Né? Ou seja, essa leitura situacional, Lucas, é muito importante. E eu gosto sempre de trazer à memória o livro, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, o livro Arte da Guerra. E tem uma premissa no livro Arte da Guerra que fala o seguinte, Lucas. Então, conheça o seu inimigo antes de pisar no território de batalha. Ou seja, se você não conhece o seu cliente e você cai de paraquedas para atender, a chance de você persuadir esse cliente de forma íntegra é muito difícil, porque você não vai criar a conexão, o rapport com esse cliente. Então, é preciso que antes de você vender o teu produto, você crie a conexão com o teu cliente. Então, isso vem através de uma sondagem muito bem feita, né, Lucas? E o segundo ponto vem, que é o P de problema, né? Qual é o problema do cliente? Qual é a situação? Ah, é uma festa de casamento. Ah, é uma festa de aniversário. Eu preciso fazer uma confraternização da minha empresa, Lucas, e preciso que você me atenda. Então, qual é o problema do cliente? Qual é, de fato, o problema do cliente? E eu derivo para dois tipos de problema, Lucas. O problema explícito, que é aquele, eu tenho uma festa para fazer e preciso de solução de bolo e cupcake, né, seja lá o que for, para resolver o problema da minha festa, e eu tenho a dor explícita e a dor implícita. O que é dor implícita? É aquilo que dói, mas o cliente não percebeu que dói. E você, através de um diagnóstico bem feito, uma sondagem bem feita, uma série de perguntas, pessoal, dica de ouro, façam perguntas para o seu cliente. É a habilidade, Lucas, que eu digo, que a gente perdeu quando a gente tinha 5 anos de idade, que a gente perguntava, eu tenho uma filha aqui de 5, né? Você também tem um filho. Papai, por quê? Por quê? Porque, gente, pergunta com classe, com educação, tudo, mas pergunta para o seu cliente, me conta um pouco mais, deixa eu entender um pouco melhor a sua festa, quantos convidados, qual bairro que vai ser? A partir desse cenário, Lucas, você consegue entender, ou seja, onde está o produto? O produto está aqui. O produto ele vai se tornar a solução, mas você tem que encaixar o produto na vida do cliente, não o contrário. Né? Então, você é a solução, mas a partir de que você mostre para o seu cliente. Né? Então, avançando, né, Lucas? Então, eu faço uma sondagem muito bem feita, eu entendo um problema situacional, e aí eu vou para o I de implicação. Eu começo a implicar o meu cliente. Olha, seu cliente, você vai fazer uma festa para 500 convidados? Eu estou alucinando aqui um cenário, né, Lucas? Para 500 convidados, você já pensou nos detalhes da logística? Você comentou comigo que você quer fazer brigadeiro. Será mesmo que brigadeiro seria a solução ideal para o seu cliente, considerando que o cliente consome 4 brigadeiros? Não seria melhor o senhor oferecer um cupcake para o seu cliente, que ele vai ter um consumo mais... Aqui eu estou viajando também no exemplo, mas vocês entendem do produto de vocês. Eu só estou dando aqui a fórmula da venda, né? E você faz essa implicação, você faz perguntas, Lucas, de implicação para levá-lo a explicitar a necessidade do seu produto. E aí sim você consegue trabalhar sim o seu produto, Lucas, sendo a solução. E por fim, a gente tem o N, que é o SPIN, o N de necessidade de solução. Aí pronto, acontece a mágica. Você já viu aquela... Eu já ouvi isso dos meus clientes, Lucas, na época que eu atendia, não sei se você já ouviu. Nossa, Lucas, parece que você caiu do céu mesmo. Você vai ouvir isso do seu cliente, sabe? Porque você vai resolver o problema dele. E aí, gente, e olha que eu não estou falando de preço, eu não estou falando de venda. Gente,
você dá um tiro no pé, na cabeça, seja onde for, você falar de preço. Você, antes de falar de preço, procura entender o seu cliente. Aqui eu estou falando de algo mais avançado, Lucas, que a gente precisaria de talvez uma hora inteira para falar só sobre isso. Mas eu queria fechar, Lucas, com para deixar o pessoal com esse gostinho de quero mais, aí eles veem se a gente faz outra live desse assunto, aí conforme eles pedirem, a gente Não, vamos fazer o seguinte, William. Vamos fazer o seguinte. Pessoal que está no Galera 180, veja bem, aplicativo Telegram, você coloca lá na pesquisa, Galera 180. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um áudio, o William vai gravar um áudio pra gente lá, dando uma dica joia e vai postar no Galera 180. Vai ser um bônus da live de hoje. Ele vai pegar e vai destrinchar um pouco esse assunto e ele vai mostrar para vocês, né, tudo que vocês precisam saber sobre como você conquista, porque aí a gente entra num outro assunto que é o quê? Uma arte da sedução. Você não chega para a pessoa... quando você oferece o teu produto e você já fala assim, quer comprar, custa R$5,90, é a mesma coisa que uma pessoa chegar para você no primeiro encontro e já te pedir em casamento. Exato. Não existe isso, não existe. Você tem que saber conversar, você tem que entender, aí você vai descobrir que a pessoa gosta de cinema, você não gosta, aí você tem que entender, poxa, se eu quero mesmo essa pessoa, eu vou ter que aprender a gostar de cinema, porque ela gosta, aí você vai ter que entender que tipo de filme que ela gosta, vai ter que entender que tipo de comida que ela gosta, ou seja, a venda mesmo em si não quer dizer qual que é a melhor propaganda, qual que é o melhor produto, né? Tem tanto que a gente é feio, mas a gente casou com esposas lindas, né? Então, Sim. gente, a arte da sedução, entendeu? Vocês têm que entender, dominar a arte da sedução. E só para concluir, o que eu falaria para vocês, a gente conclui dizendo que você não vai vender para o seu cliente se você fizer tudo isso. O seu cliente é que vai comprar de você. A gente muda totalmente os papéis com isso. Entendeu? É diferente. É diferente. É diferente. É uma arte de você criar um desejo tão grande para o teu cliente sobre o teu produto, ou seja, sobre o teu cupcake. Você vai construir tanto valor na cabeça do teu cliente que você não vai precisar mais ficar oferecendo. O simples fato dele saber, e você, como o William falou na live de hoje, disponibilidade, mostrar para ele que existe algo diferente, algo original, algo top, né, disponível, isso daí, só essa disponibilidade já vai fazer com que o teu cliente corra atrás de você. Então, é diferente, entendeu? Você não é mais você de Gilvan aqui, ó. Vamos colocar, não é mais Gilvan brigando para correr atrás, para mostrar. Não. É uma arte de como você já tem o produto, cupcake americano. Agora, qual que é a arte envolvida para que você consiga gerar valor na cabeça do seu cliente a ponto de que ele venha atrás de você? É isso daí que a gente quer para você. É isso que eu consegui, tá? Eu sou a prova viva. Eu sou você amanhã. Entendeu? Então, eu sou a prova viva de que isso é possível. O William também é a prova viva de que isso é possível. Ele trabalha com vendas o tempo inteiro. Então, gente, vendas é uma sedução. Beleza? Gente, William, muito obrigado. Pessoal da audiência, muito obrigado. Tchau. Se vemos daqui a uns 5 minutinhos ali no Galera 180. Vou estar mandando um videozinho para o pessoal lá também. Então, gente, amanhã, 9 horas da noite, espero você. Obrigado, William. Um abraço. Beijo para todos. Beijo, tchau.